Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Quero apresentar para vocês hoje minha mais nova parceira, Patrícia Cruz, que também é cantora, e a gente fez uma música juntos, nossa primeira parceria, a primeira de muitas, tomara, né? Quando eu escutei a música pela primeira vez, só tinha os vocais. E foi uma coisa, inclusive, que eu falei pro Frank, né? Ele perguntou, como é que você faz isso e tal? Eu falei, olha, normalmente a gente tem que entrar, eu me sinto como se eu tivesse que entrar no espírito do compositor para saber qual foi a visão dele quando faz a música. Tem uma ideia visual, né? Claro, um sentimento, a gente tá falando alguma coisa, e esse tá falando é o que eu gosto de transformar em palavras, sons em palavras. Você também vê imagem quando você compõe? Vejo. Eu não componho com muito prazer músicas, e como eu gosto de ouvir música boa, eu prefiro escrever as letras. Você acha que escrever letra não é compor? Não. É claro que é compor. Eu só inventando, depois eu não volto nunca mais, né? Você sabe como é. Vai, depois... Por isso eu deixo os compositores fazerem o trabalho deles, e eu já vejo aquelas coisas lindas, maravilhosas, e esse trabalho bonito da composição em si é o que me inspira para escrever um texto no mesmo nível. No teu caso, como você canta e toca, você já me mandou as vogais, todas as vogais que eu precisava para sentir a cadência, o desenvolvimento do texto em si, da letra, e aí eu já peguei as vogais como palavras. Tem muito a ver com a fonética também. Por isso que eu gosto muito que os compositores, claro, às vezes eu recebo a partitura ali, ou um piano, mas quando a pessoa canta, aí sim, porque eu já escuto a vogal, já, assim, como se metade do texto já viesse junto com a melodia. É uma coisa espontânea, o cara não tá pensando no texto, ele tá pensando na melodia, então ele já vem com esse é só, tem 5 possibilidades. Né, e o resto é comigo. E foi aí que surgiu a ideia errada, que foi a minha ideia primeira, a história da sirigaita. Eu só escutava palavrão. Então era uma mulher muito vulgar, que é muito maluca, claro, muito linda, muito charmosa, mas muito doida, né? Aquela retrato de muita brasileira. Mas não, eu sabia que isso não era, primeiro, uma coisa fina, escrever baixaria sobre os outros ainda, e na tua música, claro, né? Então eu sabia que não tinha sido essa a tua visão. Por isso eu cheguei pra você e perguntei, o que você pensou, o que você sentiu quando estava escrevendo e tal. Aí você me falou das cores. O que aconteceu com essa música, quando eu tava compondo a música, a gente tinha combinado, vamos fazer uma parceria junto. Aí o que eu fiz? Pensei, vou fazer uma música de primeiro pra impressionar. Eu achei que já estava pronta a música. Não, fiz especialmente para você. Essa eu não sabia, essa que emocionada. Não, eu adorei. Me perguntei como a gente vai fazer para não separar as ideias. Como eu tinha visto fotos na internet feitas por um microscópio moderno, super potente. Ele ampliou os grãos de areia em 300%, 300 vezes ampliado. Deu para notar que o mundo da areia, ou submundo, porque a gente só vê aquela coisa cinza ou branca, ou embaixo disso tudo tem muita vida, muita cor, muita forma, é um universo por si só. E eu vi essas fotos e fiquei louca, justamente com as cores e formas e as qualidades da areia invisíveis aos nossos olhos. A gente vê a areia como um chão qualquer, mas não vê a areia como a vida, o submundo da praia, das areias. E observei que, na verdade, a areia é fantástica. É fantástica como ela se move, como ela vai pelas dunas e o vento traz do Saara até a Europa, depois ela vai pelo Atlântico, ela viaja pelo mundo inteiro. E a areia em si, na praia, o sentimento de rolar na areia, de pisar na areia, o grão de areia, as cores, as possibilidades concretas de utilizar nas obras, e a presença da areia na vida, na existência do planeta, da gente. E a gente não percebe, por isso que é uma coisa assim meio alheia, o nosso egoísmo, a nossa consciência de grão de areia. Nós mesmos, eu comparo muito o ser humano com um grão de areia, porque somos milhões e cada um é um pinguinho ali, é um grãozinho e na praia do universo. E a areia em si também, é só numa outra dimensão. E eu gostei de ver a areia como igual.
você pega uma melodia assim, como é que você faz seu A método? primeira coisa é botar um loop e ficar repetindo. Então eu vou lá, sei lá, vou cozinhar, vou limpar a casa e aí depois eu boto de novo e vou assim sem compromisso, não sento pra escutar. Eu deixo o troço em segundo plano. Em algum momento entra. E entra completa. No final eu acabo aprendendo essa versão tão perfeita que o próprio compositor se esquece, porque ele toca aquilo ali que ele fez e eu sei cada detalhe daquilo. Então quando eu sento para escrever eu já conheço a música de trás para frente, todos os compassos, todos os breaks, todo o sentimento da história. E isso faz com que o trabalho venha a fluir junto. Cada um tem um jeito de compor. Eu adoro compor no chuveiro. Quanto mais longo o banho, mais música sai. Eu quando tô quase dormindo, só que eu tenho preguiça de acordar e escrever. Aí eu durmo no outro dia e falei, pô, tive uma ideia tão bonita, que ideia genial. Essa música especialmente, ela tem várias possibilidades. Tem. Ela pode ser desde uma bossa nova lenta, apesar que ela é muito lenta, ela fica bem difícil de cantar. Eu acho mais difícil lento. Não tanto como o original, que o original foi a 1000 por hora. Quando eu escrevi a letra, eu não sabia como é que você ia cantar. Eu escrevi tudo que você cantou ali. Eu vou escrever. Ela que se vira. Aí resolveu de fazer devagar e ficou legal, ficou um groove super bonito. Mas aí, na minha opinião, ficou mais difícil de cantar, porque ficou aquele negócio mais passado e tal. Quando eu fiz a melodia, eu pensei naquela música do João Bosco. Toca de tatu, ninguém entendeu? Foi assim que eu fiz também. Beira do mar, um mar de areia, qual é a cor do grão na minha mão? Sem se importar com a cegueira da multidão que pisa nesse chão, alheia à própria condição de grão de areia no mar, tão certeira. A vida sempre toma dianteira, vai e vem, de onde então o grão reflete a luz do sol e também a lua cheia, cheio de paixão, encontra sua função na eterna cadeia de formas, cores e tons, subexplosão na praia inteira. Beira do mar, um mar de areia, Saara vem, inunda o meu balcão. Miragem só de imaginar a longa viagem do pequeno grão. Ao vento, nas dunas em eterno movimento, que bom, com cimento e água concretizam monumentos. Então o grão se esculpe até o céu, sem temer a maré cheia, cheio de ardor, se entrega ao seu Criador e vira o cisco bem no olho do Redentor. Com olhos de amor só vê estrelas, Fogueiras e novas parceiras, beirando o mar. Surpresa! A gente pode, a gente é dona da música. Exato. Então tá ótimo. Muito obrigada. Eu Que que bom que você veio. Próximo. Beira do mar, um mar de areia, qual é a cor do grão na minha mão? Sem se importar com a cegueira da multidão que pisa nesse chão. Foi
Out, isso é uma ótima ideia.